Olá, mais um programa Vem Comigo no ar. Chegamos, minhas lindezas. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que a população mundial, na verdade, não tem muito cuidado. Mas estudos brasileiros comprovam que a saúde bucal está muito a desejar. E a gente vai falar desse assunto com a doutora Josemara Gomes. Ela vai estar contando tudo que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa saúde e como anda a saúde dos brasileiros. Porque a saúde começa pela boca. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Bom dia a você, bom dia aos nossos telespectadores, nossos amigos que estão nos prestigiando nessa manhã. E para mim é um prazer muito grande dividir a minha grande paixão, que é a odontologia, para contar um pouquinho das novidades que a odontologia vem trazendo, né, e sanar algumas pequenas dúvidas dentro desse nosso momento aqui. É verdade, a doutora já veio com outros assuntos, mas nunca como a doutora Josemara. Verdade, então, estreando, né? Isso, estreando nessa condição. Hoje com a parte da odontologia. Né? Então, falar da odontologia, né, é importante, né, lembrar o que significa esse tratamento, qual que é a área de atuação específica da odontologia. Então, nós temos aquela ideia que a odontologia cuida só dos dentes. Né? Então, vamos começar a corrigir essa pequena informação. A odontologia hoje é responsável é um ramo da medicina, né? Responsável pelo sistema estomatognático, um nome bonito para juntar algumas coisas, que é o tecido ósseo, tecido muscular e os dentes. Então, todo esse conjunto na cabeça e pescoço, né, do osso temporal, que é essa lateral aqui, onde dá aquela dorzinha de cabeça, na têmpora que a gente fala aqui, assim, na região do ouvido, e a mandíbula, que é um osso solto, né, forma esse conjunto, essa ATM, que é a articulação. Então, esse conjunto até o osso hioide, né, e a área do pescoço, então, são áreas de atuação do dentista. Já começa aí. Né? Os dentes já é de conhecimento, pela prática, pela vivência, pela observação, né, que nós temos 20 elementos na dentição decídua, que começam a aparecer, a romper aos 9 meses, entre 9 meses e 11 meses do bebê, e vão nascendo até próximo aos 2 anos, os 20 dentes de leite estarão todos na cavidade bucal. Na sequência, nós vamos ter o quê? Que considerar quais são as funções desses dentes. Porque existem 2 segmentos, 2 ramos do que são as funções dentárias. Né? Então, o dente não é só para bonito, né? E essa é uma das funções, né? Mas as funções naturais, inerentes à cavidade bucal e os seus tecidos adjacentes, elas vão como a mastigação, a deglutição, a fonação, a nossa capacidade de falar, de soletrar as letras, o contato da língua nos dentes emite o som. Então, a fala também está condicionada à nossa condição bucal, também condicionada. A capacidade respiratória também, ela passa pelo sistema estomatognático, pelo sistema bucal, tendo as interferências. E temos as funções que são as funções adaptadas, que a gente chama, que é o beijar, que é o sorrir, que é o bocejar, que são funções também da boca, de todo esse conjunto. Então, nós vamos sair daquela linha assim que... E o dentista é responsável, sim, né, pelo zelo, pelo cuidado, pela orientação dos nossos pacientes, dos indivíduos em si, né, que eles compreendam, para que eles compreendam essas funções. Né. A partir do momento que ele compreende essas funções, ele passa também a entender sobre o cuidado que ela requer. Quando a odontologia saiu da fase empírica, que é aquela fase prática, né, os primórdios da odontologia, ela era praticada praticamente pelos negros, pelos escravos, que faziam as atividades de barbeiros. Então,
eles foram aprimorando as técnicas e faziam o elementar, o básico do básico da odontologia, e de uma forma até cruel, né? Porque nós não tínhamos anestesia. Então era feito o quê? A extração, era a eliminação da dor. A odontologia, né, que é curativa, meramente curativa, ela já faz muito tempo que é coisa do passado, né? Nós temos desde 1970, né, novos segmentos, novas incursões, né? A tecnologia, a ciência assim, nos permitiu a odontologia em si, né, grandes avanços. A questão da odontologia curativa, ela vai sofrendo agregações, né? Nós vamos somando conhecimento, isso junto com a evolução da própria ciência como um todo. Os primeiros equipamentos odontológicos, por exemplo, eles eram movidos a cordinha, pedal. Por quê? Porque não existia energia elétrica. Às vezes a gente pergunta assim, fala do motorzinho, o motorzinho é tão ruim, né? Mas a odontologia, ela acompanha o que há de disponível de tecnologia na sociedade. E também as pesquisas, que são fundamentais. Quando eu pontuo a questão das pesquisas, os resultantes dessas pesquisas, ela traz mudanças de comportamento nos nossos profissionais e também causando um grande impacto na sociedade como um todo. Vou explicar de uma outra forma bem simples. Quando os nossos pesquisadores tiveram oportunidade de fatiar elementos dentários em microscópios superpotentes, microscópios eletrônicos, quer dizer, a tecnologia nos permitiu essa informação, o que se descobriu? Que os dentes, eles tinham funções específicas e tinham anatomias, tinham formas muito claras e que elas traziam algumas consequências no cotidiano. Sim. A cavidade bucal como um todo, ela possui bactérias que têm capacidade de mudança. Essas bactérias são os Streptococcus mutans. Eles estão em toda a nossa saliva, nas paredes, entre os dentes. E aí acontece o quê? Quando nós nos alimentamos, pequenos restos de comida, junto com a saliva, formam uma natinha esbranquiçada, que é o que nós falamos e ouvimos tanto com o nome de placa dental. Sim. Placa dental nada mais é do que o restinho de alimento com a saliva. Mas não é o tártaro. Não é o tártaro. Porque não as pessoas vão se confundir com isso, né? Confunde. Né? Então, esse restinho de comida é como, não removido da cavidade bucal, ele se aloja em 3 pontos na boca. Na beiradinha da gengiva de todo mundo, de todo indivíduo, a beiradinha da gengiva, ela é solta. A gengiva tem uma parte inserida, uma parte dura, e a pontinha, como uma cutícula, semelhante a uma cutícula, ela serve de forminha, tá? De forma. Se você imaginar uma massa de bolo indo para um forno, essa placa, esse restinho de alimento, mais a saliva, isto é a placa dental. Ela se aloja nessa região, que é o primeiro lugar que serve de forma. E porque eu gosto até de usar de pratinho. Aquelas bactérias vão nesses pontos e se alimentam e soltam, liberam na cavidade bucal, principalmente sobre os dentes, ácido. E esse ácido tem uma capacidade corrosiva, capaz de perfurar o esmalte, que é o tecido mais duro do corpo humano. Aí nós temos a cárie. A cárie. Então, essa natinha esbranquiçada, ela é muito molinha. O segundo lugar que ela se aloja são nos dentes, na área de mordida, onde nós encaixamos, onde nós temos o encaixe, os dentes de cima com os dentes de baixo. E o terceiro lugar é na língua. Isto
por que que nós colocamos? Quando nós fechamos a boca, quando nós ficamos em repouso, o maior período em repouso, o que que nós fazemos? Se nós não removermos antes essa natinha, essa nata, né, que é a placa dental, a boca fechada, o calor corpóreo vai funcionar como um forno. E aquela massinha branca, a placa dental molinha, vai o quê? Sofrer um cozimento. Ela vai assar e vai endurecer. Uma vez endurecendo, nós vamos ter a formação do tártaro. Então, o tártaro nada mais é do que a placa dental cozida, assada, né, pelo calor corpóreo. Não removido, vai lá e coloca, né, entra mais restinho de comida, de refrigerante, né, os açúcares, né, que nós ingerimos, os corantes, né. Então, todo dente, ele é poroso, é como pedra pómez. Então, nós vamos ter o quê? Manchamentos nos dentes por impregnação dos corantes alimentares. E como é que a gente resolve isso? Que é o primeiro fator estético, né? Fazendo a higienização. A higienização não é mais fácil. Quando a gente vai lavar uma forma, não é mais fácil você lavar aquele trigo com água mole. Sim. Você põe embaixo da torneira, acabou a sujeira. Do que você lavar uma forma queimada. Tá? Então é essa comparação que a gente tem que fazer. A forma queimada, o tártaro, né, assado ali, né, só o dentista remove. Você não vai conseguir remover. E é muito fácil remover a placa dental, que ela alimenta, então, é através do resto do alimento, mais saliva, que forma a placa, que as bactérias que estão lá quietinhas, se elas não receberem alimento, elas ficam lá inertes, paradinhas. Mas se você dá um substrato, se você dá alimento, elas vão fazer a festa e vão soltar aquele ácido que destrói os nossos dentes. Sim. Solução para isso. Lembrar que o dente tem mais de um lado, né? E fazer a higienização. Como? Os dentes de cima para baixo. Então, se ela está parando na beiradinha da gengiva, é a partir da gengiva, 45 graus, varrendo para baixo. Nós queremos que essa sujeira saia desta região. Então, é essa cutículazinha, essa beiradinha que nós temos. Dente de cima, é muito rápido. Dente de cima para baixo, dente de baixo para cima, dente do fundo para frente. Sim. Caiu a sujeira na língua, e a língua, que também tem sulcos e cavidades. É importantíssimo escovar a língua, não é, doutora? Oi? É importantíssimo sempre também escovar a língua. Né? E a língua com tudo para fora, porque o nosso objetivo eliminar toda essa sujeira. Uma das medidas de cuidado, né, que se recomenda, né, é na escolha da escova dental. Você vai no mercado, você fica louco com tanta escova que tem lá. Qual que a gente vai usar? Uma escova, essa aqui, por exemplo, não é uma escova para uso odontológico. É uma escova muito grande. Então, nós precisamos que as cerdas sejam curtas, que você limpe 2 dentes de cada vez, pelo menos, porque uma vassoura muito grande, para varrer uma área muito grande, é difícil. Se você vai com uma menor, você vai varrer com mais capricho. Então, é isso que nós objetivamos. As cerdas macias, ninguém coloca uma escova de aço para limpar sapato de verniz. Sim, sim. Então, por que a escova macia? Porque ela vai tocar na carne. A gengiva é carne, sangra. Né? Então, nós não queremos machucar. Ninguém vai colocar uma coisa dura, né, na boca. Você não vai estar se batendo ali. Então, nós queremos o quê? Cabos emborrachados, cabos retos, cerdas curtas, que peguem pelo menos, no máximo, aliás, 2 dentes, e macias.
como esse princípio ele acontece, né, acontece essa fermentação no período noturno ou no período de maior tempo de boca fechada, qual que é a higienização mais importante? É a noturna. É aquela antes de dormir. Agora não vale aquela assim, sabe? Você escova os dentes, aí você levanta 2 horas da manhã para fazer uma boquinha. Não vale, gente. Não aí pode não comer vale. nesse Daí período. não vale, porque daí você vai ter que higienizar de novo, né? Então, basicamente, o uso da escova é essa a função dela. O creme dental, qual é o mais indicado? A função do creme dental é como detergente na cozinha. A gente usa a esponja, você remove todo o detrito, toda a sujeira do prato, do copo que você está lavando, né? E você coloca o detergente para quê? Não é para tirar o último grãozinho de arroz que está ali. Você usa o detergente para tirar a gordura. E é essa a função do creme dental. O creme dental indicado, qual é? É aquele que contém flúor, porque o flúor vai proteger as camadas dos seus dentes, os poros, os microporos que os dentes apresentam. Como a nossa pele também tem poros nos dentes também. Tá certo. Doutora, então assim, como a gente vai estar falando sobre saúde bucal, a gente vai estar frisando muito sobre como que você vai estar cuidando. Hoje a gente começou falando para vocês como escovar os dentes, então a dica foi bem certa. A doutora vai estar vindo em sequências nos programas para a gente falar muito mais como fazer o flúor, como fazer, passar o fio dental nos dentes, porque a odontologia é algo muito grande. A saúde bucal, como a gente já fala, a saúde começa pela boca, então tem que ter vários cuidados. Mas hoje a gente vai ter pouco tempo, porque é muita coisa. A odontologia é um mundo muito grande, com muitas coisas que está inovando a odontologia. E a doutora Josemara vai estar com a gente no programa nos próximos, também para a gente falar de muito mais assuntos, não é, doutora? Com certeza. Doutora, quero te agradecer. Sucesso. A gente vai estar falando na próxima vez. A gente já continua falando sobre pasta de dente correta, sobre passar o fio dental e sobre também os antissépticos bucais, não é isso? Perfeito. Isso mesmo, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com mais. Vem comigo.